nessa área do comportamental, depende qual é o cargo, qual é a função. Então, às vezes a pessoa quer saber, né, se você tem, por exemplo, disponibilidade para viajar, para morar fora, para morar em outro país, horário de trabalho, se você pode trabalhar durante a noite, durante a madrugada, vai depender de quais são as suas atribuições, qual é o cargo. Existe uma personalidade, um temperamento que é adequado para uma determinada função? Não existe. Por quê? Porque para cada coisa, falar assim, olha, a pessoa não pode ser muito agressiva. Entenda que quando eu falo agressiva é um certo grau de agressividade, né? A pessoa tem que ser muito boazinha. Depende, porque depende o cargo que ela vai exercer, depende para qual função, né? Se é alguém que é muito bonzinho, que é muito quietinho, não vai desempenhar aquilo adequadamente. Então, essas características de personalidade e temperamento, elas interferem também aí nesse processo de contratação. E N outras questões, como, por exemplo, se você mora perto ou mora longe do trabalho, quais foram os outros locais que você trabalhou, o que aconteceu que fez você sair, né, ou continuar. E aí entra também o conhecimento técnico. Então, o conhecimento técnico, ele não é o único, mas é um fator que interfere. Então, o quanto você sabe sobre aquela determinada função, aquele determinado cargo que você vai exercer. Então, para muitos cargos existe uma qualificação específica. Se você vai, sei lá, de repente ter que trabalhar com um programa específico, né, aí na área de TI, se você vai operar alguma máquina, se você vai exercer um cargo técnico. Então, por exemplo, o médico, não tem como você entrar numa entrevista para ser médico se você não tiver feito a sua formação em medicina. Não tem como eu concorrer, né, e entrar numa entrevista para contratar, não sei, um engenheiro se eu não fiz engenharia. Então, essas qualificações, tanto de formação quanto de conhecimento técnico, né? Às vezes vai te pedir lá que você saiba, pelo menos, né? Olha, então, sei lá, tem lá como exigência que você tenha carteira de motorista tipo tal. Por quê? Porque vai exigir isso para aquele trabalho.